E nesse mesmo espírito que nós já nos encontramos desde a manhã, hoje eu quero falar com vocês a respeito do grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Evangelho segundo Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 28 ao 34. Todos encontraram? Amém. Vamos ler, diz assim: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo-á de todo o coração e de todo o entendimento, e de toda a alma e de todas as forças. E amar ao próximo como a ti mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Pode se sentar, meu irmão. É um grande desafio descrevermos exatamente o que é o amor. Na verdade, até há muitas formas de pregarmos e anunciarmos o amor. Nós podemos compor vários sermões a respeito do amor. Não só nós que somos pregadores, mas poetas, escritores, cineastas, músicos tentam, mas nunca conseguem defini-lo na sua essência. A palavra de Deus diz que o amor, na sua expressão perfeita e absoluta, é o próprio Deus. Os discípulos de Jesus são identificados pelo amor. Em João 13, 25, Jesus disse: Se amardes uns aos outros, saberão que sois meus discípulos. Nós somos conhecidos do mundo como discípulos de Jesus porque nós nos amamos mutuamente. Se nós fazemos isso, nós cumprimos a lei de Cristo. O grande mandamento ensinado por Jesus apresenta 3 características. A primeira de todas, do amor a Deus. Deuteronômio 6. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, bem lá no comecinho. Capítulo 6, versículo 5. Somente o versículo 5, onde está escrito: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as tuas forças. Ao responder ao escriba que o primeiro e grande mandamento era do amor a Deus, Jesus referiu-se da seguinte maneira: todo o coração, alma, entendimento e força. De todo o coração significa dedicação total a Deus. Deus exige exclusividade dos seus devotos. Eu não posso ter o meu coração dividido com outra coisa no tocante à pessoa de Deus. Deus deve ser o centro das minhas emoções. Essa é a condição para nos relacionarmos com Ele. Que o nosso coração seja inteiramente de Deus. Somente quando colocamos o nosso coração em determinada obra é que podemos fazê-la com êxito. Quem não trabalha com o coração não é um profissional satisfeito.
as mulheres até falam, né? Hoje ficou gostosa a minha comida? É porque eu fiz com amor. Como se o amor, né? E de fato o amor faz a diferença. Quando você faz com amor, o arroz não queima, não fica com sal demais, nem sal de menos, mas porque você teve carinho, dedicação. O coração fala dessas coisas. O coração fala de carinho, o coração fala de cuidado. Quando eu ponho o meu coração nas coisas que eu desejo fazer, eu cumpro com êxito. E é por isso que eu devo aplicar o meu coração no serviço que eu presto a Deus. Eu preciso aplicar o meu coração no culto. Eu preciso aplicar o meu coração na dedicação, na leitura bíblica. Eu preciso aplicar o meu coração na oração. Eu preciso aplicar o meu coração na vida do meu irmão. Mas calma aqui, na vida do meu irmão nós vamos chegar daqui a pouco. Por enquanto nós estamos falando de Deus. Então, de todo o teu coração e de toda a tua alma. A alma é o centro da personalidade, é o que governa as emoções. Se o coração é um cesto de emoções, é a alma que administra esses cestos. Ao contrário do coração, que é governado por ela. O cristão deve servir a Deus acima dos seus reflexos emocionais. Embora o meu coração deva ser de Deus, ainda a Bíblia também diz que enganoso é o coração do homem. Nem sempre que eu sinto gozo no coração significa que eu tenho aprovação de Deus. E nem sempre que eu sinto aperto no coração significa que eu estou levando uma repreensão negativa da parte de Deus. Eu sempre dou como exemplo a pessoa de Davi. Davi olhou indignado e nós diríamos que Davi estava certo. Davi disse: eu habito num palácio de pedras e a arca do meu Deus dorme numa tenda. Construirei uma casa a Deus. Mas Deus disse a Davi: Davi, você não construirá uma casa a mim, porque você é um homem de batalha, você tem sangue nas tuas mãos. Mas o teu filho Salomão, ele vai ser um rei pacífico. Ele sim edificará. Sabe, irmãos, será que nós estamos preparados na nossa alma, no centro das nossas emoções, para que quando nós recebermos um não de Deus, a gente não se frustre? Será que nós, ao recebermos um aperto nos nossos corações da parte de Deus, saberemos reagir com gozo e gratidão a Deus? É disso que fala servir a Deus com toda a alma. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 13, ele escreveu: quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas boas obras em mansidão de sabedoria. O homem manso, o homem prudente, o homem que refreia a sua língua, esse é o que governa bem com a sua alma as emoções que estão dentro do seu coração. E é com essa alma, com uma alma mansa, com uma alma segura nas coisas de Deus, que nós devemos servi-lo. Jesus disse também: de todo o teu entendimento, compreensão, entendimento, consciência. Amar a Deus com entendimento é exercer fé inteligente, culto racional. Irmãos, eu sempre tenho dito aqui, nós devemos ser aquebrantados. É belíssimo quando nós sentimos uma alegria como nós sentimos sexta-feira, falando a respeito do Senhor Jesus, falando a respeito do valor da salvação. É bonito um sentimento de aquebrantamento, de comoção no nosso ser. É belíssimo quando nós estamos adorando a Deus e nós derramamos lágrimas. Isso significa que nós entendemos a dependência de Deus. Mas eu não posso deixar o emocionalismo. É diferente aquebrantamento de emocionalismo. Eu não posso deixar que o emocionalismo roube o meu entendimento. Eu preciso chorar, sim. Eu preciso me emocionar, sim. Mas eu preciso saber pelo que eu estou chorando, pelo que eu estou me emocionando. Porque eu sempre digo aqui, também se chora na Umbanda, também se chora no Candomblé, também se chora na mesa branca, também se chora numa missa, também se chora num velório, e nem por isso se está chorando pelos motivos adequados, e nem está se agradando a Deus porque se está sentindo aquebrantado.
choro, aquebrantamento, não significa a aprovação de Deus, mas ao contrário. Quando eu recebo a aprovação de Deus, então eu me sinto aquebrantado. Uma coisa é o efeito da outra. Primeiro, devo ter a consciência, o entendimento de que eu estou servindo a Deus da maneira que Deus quer ser servido. Quando nós conversamos com aquelas pessoas que ainda não servem a Deus, quando nós conversamos com as pessoas que ainda não conhecem a Deus como nós temos conhecido, e temos muito ainda que conhecer, elas dizem, não, eu acredito em Deus, eu amo a Jesus. Qualquer um vai dizer isso, exceto um ateu, é lógico. Mas qualquer um religioso, qualquer uma pessoa que tiver consciência de espiritualidade, vai dizer, eu amo a Deus, eu me esforço para ser uma boa pessoa, eu quero fazer o bem. Mas quando você diz para ela que existe um livro que ensina como Deus quer ser servido, ela não quer se submeter ao livro. É preciso servir a Deus com entendimento. Eu não sirvo ao rei da maneira que eu bem entendo, mas eu sirvo ao rei segundo as regras do rei, segundo as leis do rei, segundo as ordens do rei. Jesus Cristo é o meu rei, dono e senhor, e eu preciso servi-lo com o entendimento daquilo que ele quer, como ele quer ser servido. Jesus disse, de todas as tuas forças. Isso representa esforço espiritual, físico e psicológico, voltados para as coisas de Deus. Jesus disse que desde João Batista para cá, o reino de Deus é tomado por esforço. Eu sei, sim, foi Deus que me elegeu. O apóstolo Paulo escreve que é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Deus quis me salvar e Deus efetuou a salvação em mim. Nada dependeu de mim. Em nada a minha salvação dependeu de mim. É uma obra exclusiva, porque Ele opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Tudo é de Deus. Mas a soberania de Deus na minha eleição não anula a responsabilidade humana. Eu, como cristão, sou um ser livre, não autônomo. Sem Deus eu não vivo. Sem Deus eu não posso ser governado pelo ego. Isso vai contra a eleição de Deus. Mas eu continuo livre. Eu continuo face a face com Deus, tendo que tomar as decisões por mim mesmo. O Espírito Santo está ali. Na verdade, ele está aqui para me convencer. Mas Paulo diz que nós devemos tomar muito cuidado e não extinguir o Espírito. É como um pai e uma mãe que dá conselhos ao filho. Dá conselhos ao filho e o filho coça os ouvidos. Entra por um ouvido e sai pelo outro. O pai e a mãe aconselham, mas o filho não dá ouvidos. Logo, o filho quebra a cara. E a culpa não é do pai e da mãe. Então, Deus está aqui, soberanamente, me contristando, me convencendo, me enchendo do seu espírito para que eu saiba das coisas dele, com todo o entendimento. Mas agora eu preciso demandar esforço para pôr esse mandamento em prática. Em 1 Coríntios 3, a partir do 10, Paulo disse, está posto um alicerce, nós sabemos que é Cristo, ele é a rocha, ele é o firme fundamento, está posto um alicerce e cada um edifica sobre ele. Um edifício de prata, de ouro, de pedras, de madeira, de palha ou de feno. Lembra a história dos 3 porquinhos? O edifício quem faz sou eu. O fundamento quem pôs foi Deus. Agora, eu edifico sobre o fundamento da palavra, o verbo encarnado de Deus, Jesus Cristo. Eu edifico sobre essa rocha como eu bem entender. Se eu quero seguir as orientações da palavra de Deus, certamente eu edificarei um edifício de pedra, de prata ou de ouro. Cada um desses elementos fala de uma coisa. Pedra fala de firmeza, pedra fala de convicção, de posição, de fundamentação. Prata fala de pureza, de purificação. Ouro fala de obras excelentes, obras aprovadas, obras santas. Mas eu posso edificar de madeira,
posso edificar de palha e posso edificar de feno. Mas ao contrário da história dos 3 porquinhos, não vai ser o vento que vai me provar. Não vai ser o hálito do lobo que vai me provar. Não vai ser o diabo quem vai provar as minhas obras. Quem vai provar as minhas obras é o fogo de Deus. E cada um receberá conforme as suas obras. Aquele que tem edificado um edifício de palha, com pouco esforço, demandando pouco esforço, pouco interesse, pouca aplicação nas coisas de Deus, quando vier o fogo de Deus, naquele dia, e provar essas obras, as minhas obras sofrerão detrimento. O alicerce que é Cristo permanece. Deus me salvou para sempre. E não é isso ou aquilo que vai me tirar das mãos de Deus. O alicerce que é Cristo permanece. Mas o detrimento do fogo, a minha obra recebe. Agora, se eu estou edificado um edifício de pedra, prata e ouro, então o fogo provará, refinará esses elementos. E eu receberei galardão, recompensa, coroa por essas minhas obras. Não sou salvo pelas obras, mas eu sou salvo para as obras. Deus me salvou para que eu tivesse obras. De todas as minhas forças. É assim que o reino de Deus é tomado, por esforço. O segundo mandamento, a segunda característica do mandamento, nós já vimos, do amor a Deus e com todo o coração, alma, entendimento e força. O segundo, do amor ao próximo. Jesus continua seu pensamento acrescentando que apenas dizer que ama a Deus não é suficiente, não prova nada. Nós temos que ver que o escriba não perguntou qual o segundo. O escriba perguntou: Senhor, qual o maior mandamento? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus. E outro semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus acrescenta. Jesus já está dizendo: não adianta eu dizer amo a Deus, mas não amo o próximo. É preciso amar ao próximo, e isso é através de obras, evangelização e intercessão. Eu amo ao meu próximo com obras, evangelização e intercessão. Quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Você vai dizer: o meu irmão que está aqui sentado ao meu lado. Não, ele também é seu próximo. Mas o seu próximo, de fato, você tem que lembrar da parábola do bom samaritano. Samaritanos e judeus eram inimigos sociais e culturais. É como se eu fosse num bairro, numa favela, e mandasse um deputado ir na favela. A figura do político e do marginalizado são figuras opostas. É como se eu mandasse o vereador entrar na favela. É isso. O samaritano está para o judeu como o favelado está para o socialite. A Bíblia, o Senhor Jesus ilustra que havia um homem dos judeus, dos bem colocados na sociedade, que vinha descendo para Jerusalém. E ele foi assaltado e ficou meio morto, desmaiado. Vinha passando um sacerdote e cortou volta dele. Porque um sacerdote não podia tocar nada imundo. Certamente esse sacerdote também descia a Jerusalém porque era uma festa de dedicação e ele serviria sacrifícios, holocaustos a Deus. E esse sacerdote não quis comprometer a sua posição religiosa, porque se ele tocasse naquele homem que estava meio morto, mas não se tinha certeza, e aquele homem de fato estivesse morto, segundo a lei mosaica, ele estaria impuro até o final da tarde e não poderia prestar aquele serviço religioso ao qual ele estava descendo. Então ele passa de largo, ele não quer comprometer a sua posição religiosa, ele não quer se comprometer do problema do outro. Depois passa um levita e igualmente corta, passa de largo. E eu creio que da mesma maneira ele receou pela mesma coisa, porque os levitas eram os filhos de Levi que deviam se submeter àquelas leis
a respeito dos sacrifícios, as ofertas, eram eles que ministravam no templo. Mas passa um samaritano. Passa aquele de quem não se esperava. Passa o marginal. Passa o viciado. Passa aquele de quem não se espera nada. Só problema, só agravo na sociedade. E é esse samaritano que limpa as feridas, fecha as feridas, lava o seu rosto, o coloca sobre a sua cavalgadura, leva até uma hospedaria e diz ao dono da hospedaria: está aqui 2 moedas, cuide dele, e quando eu voltar, se ele tiver gastado algo mais, eu pagarei. Jesus disse assim: quem é o próximo? Aquele que fez o bem. É disso. Jesus conta a parábola do bom samaritano no Evangelho de Lucas no contexto desse mandamento. Porque quando Jesus diz, Marcos não nos relata isso, mas Lucas relata. Quando Jesus diz, amará o teu próximo como a ti mesmo, o escriba querendo tirar a responsabilidade, o corpo fora, ele disse, mas quem é o meu próximo? Para que eu possa amar. E Jesus conta essa parábola. O meu próximo não é só esse que me ama e eu o amo também, mas o meu próximo é todo aquele que precisa de mim. Qualquer um a quem eu tiver oportunidade de fazer o bem, esse é o meu próximo. Até mesmo ao meu inimigo, até mesmo ao meu algoz, até mesmo a quem me persegue. Aquelas pessoas estavam no Jardim das Oliveiras para prender a Jesus. Mas quando Pedro corta a orelha de Malco, Jesus a cura, cola a orelha de novo. Se tivesse acontecido com um dos discípulos ou com Jesus, os escribas, os fariseus, os herodianos não iam estar nem aí. Mas quando aconteceu com um inimigo da igreja, um inimigo terreno da igreja, então Jesus mostrou que a igreja é superior em amor. Amar ao próximo na evangelização, nas obras e na intercessão. Em 1 João, já no finalzinho da Bíblia, perto do livro do Apocalipse, capítulo 4, 20 e 21, o apóstolo escreveu assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então nós precisamos amar aonde? Primeiramente, na evangelização. Tiago 5:20 está escrito: saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Vou ler de novo mais pausadamente. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho a um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Consoante a isso, Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Somente quem ama pode anunciar o evangelho. Pedro diz, o amor cobre uma multidão de pecados. E Tiago diz, aquele que faz um pecador se converter, cobre uma multidão de pecados. Somente quem ama pode evangelizar. Você sabe de uma boa notícia, você vai comunicar àquelas pessoas a quem você ama. Se você tem a boa notícia de que Jesus é a salvação, é a remissão de pecados, Jesus é o caminho que nos leva a Deus, e se eu quero dizer eu amo a Deus e ao meu próximo, eu preciso dizer isso ao próximo. Eu tenho que amar ao meu próximo e expressar na evangelização. Irmãos, nem todos têm tempo, nem todos têm oportunidade de sair às ruas, de porta em porta, anunciando a Jesus. Ok. Mas todos têm pessoas, todos os dias, que não conhecem Jesus, que estão diante delas e têm oportunidade. Quantas vezes as pessoas vêm reclamar do casamento? Quantas vezes as pessoas vêm reclamar da situação financeira?
Quantas vezes as pessoas vêm reclamar da saúde? Quantas vezes as pessoas vêm reclamar das emoções para você? Você não vai dizer que Jesus vai restaurar o casamento dela. Você não vai dizer que Jesus vai prosperar o emprego dela. Nem vai dizer que Jesus vai curá-la. Nem vai dizer que Jesus vai restaurar as emoções. Espera aí. Nós não somos vendedores de mercadoria. Eu não tenho que oferecer Jesus como um benefício imediato. Como uma lâmpada do Aladim. Eu vou dizer, sabe, antes eu também me preocupava tanto assim com essas coisas. Mas depois que eu comecei a enxergar a minha vida de uma outra maneira, eu não me preocupo mais com isso. E deixa no ar. Não fale de Jesus. Se você falar de Jesus, a pessoa vai falar, mas esse negócio de religião, sabe? Eu já tentei aqui, já tentei ali. Só diga isso. Sabe, antes também eu me preocupava com a situação financeira, eu me atribulava, eu brigava com a minha esposa por causa que faltava dinheiro. Sabe, antes também eu me sentia mal por causa do meu relacionamento. Mas depois que eu mudei a minha vida, eu passei a enxergar essas coisas de outra maneira. Deixa a pessoa perguntar, mas o que você fez para mudar? Deixa a pessoa ter interesse na sua mudança de vida. E se ela disser, mas o que você fez para mudar? Aí você diz, eu entreguei todos esses meus problemas e todas as minhas ansiedades na mão de Jesus. Eu passei a conhecer Jesus vivo como Ele é e me relacionar com Ele através da vida dos meus irmãos. É assim que se evangeliza. Demonstrando o amor de Deus. Com mansidão, Jesus disse, aprendei de mim, Jesus, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso, Jesus era humilde. Eu não posso ser austero, eu não posso ser ríspido para falar das bênçãos de Deus, das bênçãos eternas. Eu preciso amar ao próximo na evangelização, mas eu não posso ficar só na verbalização. Eu preciso amá-lo, isso com obras. Ainda Tiago fala muito do amor e da expressão do amor. Tiago 1, 26 e 27 diz, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Se eu sou um religioso só de palavras, eu só estou provando a minha hipocrisia e a minha irreligiosidade. Eu não conheço a Deus de fato, porque quem conhece a Deus pratica as obras de Jesus. Lembra de Mateus 25? Me viste nu e me vestiste. Me viste com fome e deste-me de comer. Eu estava enfermo, estava preso e me visitaste. Todas as vezes que fizeres isso a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Amar ao próximo com obras. No capítulo 2, versículos 15 a 17, Tiago segue acrescentando a respeito disso, ele diz, e se o irmão ou a irmã estiver nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes a coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Então, volta naquele diálogo da evangelização. Se a pessoa vier para você e disser, essa semana eu não tenho um ovo para colocar na mesa dos meus filhos. E você vai dizer, calma, não se atribule com isso. Tem coisas mais importantes. Eu também era ansioso, sim, mas agora não sou mais. É a pessoa disser, mas por quê? Porque eu entreguei as minhas ansiedades no Senhor Jesus. Aí a pessoa vai dizer, mas Jesus não vai pôr pão na minha mesa. Você tem que dizer, vai sim. O que você está precisando? Eu posso te ajudar. Se você disser, vai em paz, eu vou estar orando por você, Jesus vai pôr pão na sua mesa. Hipocrisia. A pessoa precisa de um alívio imediato. Se a pessoa está com problemas emocionais, ela precisa de uma palavra de conforto. Ela precisa que você empreste o ouvido dela incondicionalmente. Se ela tem frio, necessidade, você tem que aquentá-la. Você tem que alimentá-la. Só assim a evangelização faz sentido. Senão não faz sentido nenhum.
Terceira coisa, preciso amar ao próximo na evangelização, nas obras e na intercessão. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 28. O médico doutor Lucas registrou o seguinte. Lucas 6, 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Nós precisamos orar, interceder. A pessoa te persegue na sua família, te persegue na sua vizinhança, te persegue no seu trabalho, apresenta a vida dela em oração. Mas não orando tipo, Deus, faz justiça na minha causa. Deus, mostra quem é quem. Mostra que ela está me perseguindo. Não, diga assim, Senhor, converta o coração do fulano. Senhor, faça com que eu consiga expressar o amor que o Senhor tem pela vida dele. Porque o Senhor também quer salvá-lo. Faça com que eu seja capaz de demonstrar esse amor. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Isso é difícil. Mas é possível. Eu preciso amar ao próximo. Amar ao próximo com o amor de Deus. Terceira característica do mandamento do amor é do amor próprio. Você vai dizer, mas Jesus não falou nada disso, Tiago. Mas isso está implícito no texto. Sem amor próprio, eu não posso expressar o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus disse, ama o próximo como a si mesmo. Se eu não tenho amor por mim mesmo, eu não posso expressar amor ao próximo. O amor próprio vem acompanhado de bom ânimo, de esperança, de bem-estar. Quando eu amo a mim mesmo, eu tenho cuidado de mim mesmo. Eu me preocupo comigo mesmo. Eu me preocupo em preservar aquilo que é o templo e morada do Espírito Santo, não só na condição física, mas também na emocional e psicológica. Nós precisamos ter amor próprio, porque senão não dá para amar ao próximo como a si mesmo. Pensou uma pessoa bipolar amando o próximo como ela ama a si mesmo? Tem que se tratar primeiro. Uma hora ela ama, outra hora ela esbofeteia. Pensou uma pessoa estressada amando ao próximo como a si mesmo? Ela não pode nem se olhar no espelho que ela acha o cabelo dela horrível, que ela já acha que o dia dela vai começar horrível e ela vai transmitir isso ao próximo. Porque ela está amando ele como ela ama a si mesmo. Efésios 5, 29 e 30, Paulo escreveu, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Então, é lógico que uma pessoa que se fere, seja fisicamente ou seja emocionalmente, ela tem problemas psicológicos, tem problemas mentais, tem distúrbios emocionais. Masoquismo não é natural. Natural é cuidar-se, natural é preservar o bem-estar, natural é procurar tempo para si, para ter qualidade de vida. Exaurir-se, ferir-se, tem coisa errada. O verdadeiro discípulo de Jesus vive o amor conforme ele ensinou e exemplificou, sacrificando a si mesmo por todos nós. Esse é o maior amor, dar a vida pelos seus amigos. O amor como o de Cristo é o amor de 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse ensinamento contraria a lógica humana. No Antigo Testamento, o amor era para os amigos e para os inimigos era o aborrecimento. Mas no Evangelho, nós somos desafiados a viver o amor como o amor de Deus, que nos perdoou estando nós ainda nas nossas ofensas. É esse amor que você tem que ter no seu coração, exercitá-lo na sua vida, dedicando-se a Deus com tudo que você tem, dedicando-se ao seu próximo como você gostaria de receber amor e dedicação. Faça isso e você vai estar cumprindo a lei de Deus. Está cumprindo a lei de Cristo. Amém?